Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar aqui mais uma lição, a lição número juvenil, certo? A lição número 8, certo? Onde vai falar sobre como vencer as influências mundanas, certo? O nosso texto agora vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Então, uma lição muito boa aqui. Lá, se nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né, não se conformem com o sistema mundano, né? Não, como diz aqui, nós vemos aqui a luta da carne contra o espírito, certo? Vai falar sobre santidade. Então, uma lição muito boa aqui para o nosso aprendizado, certo? A leitura bíblica em casa está lá em lá em 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17. E depois 1 João capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Que diz assim, diz o seguinte: 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembrando, meus irmãos, que quando a Bíblia fala sobre não ameis o mundo, certo? O apóstolo não estava dizendo sobre o planeta Terra, certo? Sobre o que Deus criou. Quando a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo, está falando do sistema pecaminoso, certo? Do sistema de corrupção, do sistema de prostituição, de usar drogas, de se prostituir, de beber, de se embriagar. Fala disso. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, está falando da cultura pecaminosa que as pessoas que estão longe de Deus buscam fazer, certo? Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 6, para finalizar. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então aqui vai falar, meus irmãos, uma lição muito boa. Nós sofremos influência de todos os lados, via internet, escola, faculdade, trabalho, televisão, esses canais de streaming, tudo. Então nós somos influenciados de todos os lados. Porém, meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos absorver aquilo que é bom para a nossa vida, tanto espiritual como física, certo? Então é o que a lição vai falar aqui, muito boa. No primeiro capítulo, então, lição número 8, como vencer as influências mundanas, certo? Como eu já falei aqui, essa palavra mundana, esse mundo que aqui fala sobre o sistema pecaminoso que o mundo decide viver, que é longe de Deus. Vamos lá, olha aqui, quando a Bíblia diz, né, não vos conformeis com este mundo. Vamos ler aqui, meus irmãos, livro de Romanos. Diz aqui, olha. Olha aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Aí vai falar sobre que a gente não deve ceder, certo, para esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. Olha aqui, essa palavra aqui, se conformar, né? Não vos conformeis, se conformar. A tradução dela significa se acomodar ou ceder. Então, eu não posso me acomodar para com o mundo, certo? Eu não posso ceder aos interesses mundanos, certo? Então, esse é o significado da palavra se conformar.
não vos conformeis. O apóstolo está dizendo, em outras palavras, o apóstolo está dizendo assim, olha, não ceda, não se acomode, né? Persevere, lute. Lembra como falar em Apocalipse? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo? Apocalipse também fala também em Mateus, né? Capítulo 24. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que nós temos que lutar. Ou seja, é aquele velho ditado, né? Cultura mundana versus cultura bíblica, certo? A cultura mundana vai nos afastar de Deus e a cultura bíblica vai nos aproximar de Deus. Então, o primeiro capítulo, certo, aqui vai falar sobre o que vem a ser mundanismo, certo? Então, olha aqui, concupiscência significa desejo desenfreado, infame, certo? É o significado da palavra concupiscência. E no primeiro capítulo vai falar sobre o que é mundanismo, né? Então, mundanismo vem de mundano, certo? Que significa aquele que pertence ou se adaptou a este mundo, certo? Lembrando que eu falei agora, nós não devemos nos acomodar, nós não devemos ceder, certo? Se eu me acomodei e se eu cedi ao mundo, então eu estou me adaptando, eu estou passando a pertencer a esse mundo, certo? Então é isso, mundanismo significa aquele que pertence ou é adaptado a este mundo, certo? Mas nós não podemos nos adaptar. Vamos lá. Olha aqui, a lição vai falar sobre, no ponto 2, né, entendendo as influências. Aí vai falar concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Como eu já falei aqui, concupiscência significa desejo desenfreado, um desejo infame, que traz má fama, certo? Então, da carne. Então, quando a concupiscência é da carne, é quando eu faço os desejos da carne, certo? É aquele desejo desenfreado, certo? Aqueles desejos carnais, como fala lá em Gálatas, né? As obras da carne, que é impureza, lascívia, idolatria, prostituição, adultério, então tudo aí. Então, isso são as concupiscências da carne. E dos olhos, o que seria a concupiscência dos olhos? É aquilo que eu posso ver, certo? Tem coisas que eu vejo que vem me fazer impuro. Vocês lembram que... vou dar um exemplo aqui. Olha aqui. Davi, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Davi viu Batseba tomando banho e desejou ela. Então isso é a concupiscência dos olhos. Eu vou botar aqui, olha. Tem a ver com adultério. Adultério. Outra coisa aqui que é bem, infelizmente, né? Pornografia. Pornografia, certo? Então, o desejo da carne fala dos desejos da carne, né? Prostituição, quando dou lugar aos desejos, às paixões infames, aos desejos que têm má fama, certo? Então, concupiscência da carne é os desejos carnais, né? O desejo sexual, né? Aqueles desejos que vêm me afastar de Deus, certo? Claro que o sexo ele é abençoado desde que feito entre casais casados, certo? Então ele passa a ser uma bênção. Quando a pessoa passa a se prostituir, se relaciona com um, com outro e por aí vai, e daqui a pouco vai ter um monte de pessoas que se relacionou, então isso se chama prostituição. Então isso tem a ver com concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos é aquele quando eu olho para alguém, desejo, né? Desejei me relacionar com aquela pessoa, certo? Então isso tem a ver com concupiscência dos olhos. E a soberba da vida tem a ver com orgulho, certo? E o orgulho nos afasta de Deus, certo? O orgulho, muitas pessoas não vêm a Cristo por orgulho. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, meus irmãos, nós temos que quebrar o nosso orgulho. O orgulho nos separa de Deus, certo? Mantendo-se puro diante de Deus. Aí vai falar sobre a santidade, né? Que sem a ajuda do Espírito Santo, a santidade é um processo, certo? Santo significa separado. E isso aqui é um processo, certo? É um processo que nós estamos vivendo e esse processo ele não tem fim. Ele só tem fim com a nossa morte. Enquanto nós vivemos, nós estamos nesse processo de santificação. E santo significa separado. Aqui, esse separado não significa que eu tenho que me separar das pessoas, fugir das pessoas, a não ser que essas pessoas estejam me influenciando para o mal, certo? Mas significa que eu tenho que me separar
me abster, me afastar do mal, certo? Então isso aqui é o significado de santo, ser separado, certo? Não significa que eu tenho que viver longe das pessoas, mas é o contrário. Jesus disse que nós temos que ser luz no mundo, certo? Então, para brilhar, as pessoas têm que ver o brilho do cristão, né? Quando ele faz a vontade de Deus. Pronto, isso aqui. Então, como é que eu posso me santificar? Orando, louvando a Deus, lendo a palavra, me consagrando. Tudo isso vai me ajudar no processo de santificação, certo? Olha aqui, vamos lá. A influência do mundanismo, de onde vem, quando vem e por que temos que passar por isso. Olha aqui, nós vemos aqui a influência do mundanismo. Aí isso tem a ver com concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. Nós temos tudo isso aqui. Mas a lição diz o seguinte: nós temos 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Então visão é aquilo que eu posso ver, certo? Audição é aquilo que eu posso ouvir. Olfato é aquilo que eu posso sentir, o cheiro, certo? Paladar, aquilo que eu posso sentir quando eu como alguma coisa, e tato, quando eu toco, quando eu posso pegar, sentir. Aí a lição deu alguns exemplos aqui. Por exemplo, deu o exemplo de Adão e de Eva, que eles pecaram de forma que eles pecaram com a concupiscência dos olhos, porque eles viram que aquele fruto era agradável e bom aos olhos, certo? E também ele usou o sentido de paladar, né? Que eles comeram do fruto proibido, que não era para comer. Então eles erraram na concupiscência dos olhos, que eles puderam ver e desejar, e também comendo o que não era para comer. Já Esaú foi o olfato e o paladar. A Bíblia diz que ele chega ali e sente aquele cheiro daquela comida que seu irmão tinha preparado e deseja comer aquela comida. E ele despreza a primogenitura, que tinha um simbolismo na cultura judaica, certo? E troca a sua primogenitura pelo olfato. Então ele errou pelo olfato e pelo paladar. Ele desejou. Ele poderia ter pedido ao irmão dele: me dá um prato desse aí que eu quero comer. Mas ele dizia: olha, eu tenho primogenitura, então a minha bênção eu dou para tu, pode ficar. Então ele errou, certo? Tem Davi, que ele errou a concupiscência dos olhos, quando ele viu Batseba se banhando e desejou ela, certo? E também no tato, quando ele possuiu ela como mulher, né? Que ali ele se relacionou. Então ele sentiu ela, teve ela para si. Então ele errou tanto visualmente como no tato, né? Ele pegou ela e sentiu ela, certo? E Judas na audição, certo? E no tato, que ele era ladrão, ele roubava, certo? Ele ouvia os ensinos de Jesus, mas fazia o contrário, certo? Então tem esses sentidos aqui. E nós vemos aqui de onde vem as más influências. Olha aqui, vem através dos amigos, da escola, livros, tem alguns livros que são totalmente contrários à fé cristã, internet. Amigos, todos nós temos bons amigos e amigos maus, né? Bons amigos que nos levam nos convidam a estudar, a se relacionar bem com os pais, com as pessoas que nos ensinam. E tem aqueles amigos que não são bons, né? Que vêm nos influenciar para o mal. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu estava num grupo de amigos, numa certa época do ano, e chegaram outras pessoas que a gente não conhecia, chegaram oferecendo drogas. Mas graças a Deus a gente não quis. Então tem pessoas que vai convidar para o mal e tem pessoas que vai convidar para o bem. Então a influência vem dos amigos, tanto o bom como o ruim, da escola, certo? Na escola ali tem tanto bons influenciadores e maus influenciadores, os livros e um dos principais, se não for o principal, a internet, onde nós somos influenciados principalmente por pessoas que nós não conhecemos, pessoas que se dizem boas, mas na verdade são más, pessoas que se dizem influenciadores, mas na verdade influenciam para o mal e não para o bem. Então Deus nos dá a escolha de nós escolhermos. Lembra que a vida é feita de escolhas? Se eu trilhar um bom caminho, eu receber minhas bênçãos da parte de Deus. Se eu trilhar um mau caminho, lá na frente pode ser que eu me arrependa, mas até lá eu vou sofrer muito. Então, meus irmãos, nós somos influenciados pelos amigos, escola, livros, principalmente internet. É aquela velha luta, né, entre a carne e o espírito, né? Um contra o outro.
A carne quer que a gente faça a vontade da carne e o espírito quer que a gente faça a vontade de Deus. E um luta com o outro. E a lição fala que nessa luta não há empate, certo? Ou a gente ou vence um ou vence outro. Como é que eu alimento minha carne? Com as obras da carne, né? Prostituição, adultério, orgulho, mentira, falsidade, perversidade, desejar o mal ao próximo, inveja, homicídios. Então tudo isso vai alimentar a minha carne. E como é que eu alimento o meu espírito? Orando, jejuando, se consagrando, lendo a Bíblia, certo? Ajudando o próximo, sendo uma pessoa que perdoe quando tiver que perdoar, seja uma pessoa que ame a justiça, que fale a verdade, que seja longânimo, que queira praticar a justiça. Então isso vai alimentar o meu espírito, certo? Claro que muitas vezes nós iremos errar, mas a gente só vence o espírito se a gente der lugar à carne. E a gente só vence a carne se a gente der lugar ao espírito. Que Deus nos ajude para que a gente venha alimentar o nosso espírito e se fortalecer de uma forma grandiosa, para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós vemos aqui as tentações. Aí aqui, por que nós passamos por tentações? Na verdade, a nossa vida ela é uma prova, né? E passamos por provações todos os dias, e só é aprovado aquele que passa por provas. Se nós passamos por provas e somos bem-sucedidos, obedecendo a Deus, nós seremos aprovados. E quem é aprovado está, como é que eu posso dizer, está pronto para receber as bênçãos de Deus. Lembra de José? Foi caluniado, vendido pelos irmãos, passou um tempo sendo escravo, mas continuou servindo a Deus. Então chegou o momento de Deus honrar a José. Que Deus possa nos ajudar, lembrando que Deus não vai permitir que uma tentação maior do que nós possamos suportar venha sobre nós. Alguém pode dizer, mas como é que fulano ou até eu mesmo, fulano teve uma tentação e a gente caiu? Porque a gente não vigiou, porque a gente não andou em espírito, mas andou segundo a carne, sobre as concupiscências, né? Que é um desejo desenfreado, um desejo infame. Então tem a ver com isso aqui. E para finalizar, como vencemos o mundanismo, aí, com a transformação da mente, com a busca pela santidade e com os olhos na eternidade. Nós vemos aqui que, olha aqui, quando a Bíblia diz assim, olha, amais a Deus de todo o coração, não é que os antigos estavam errados, é porque o órgão, o coração, está no nosso centro. E quando fala de coração, fala daquilo que está dentro do nosso interior, no centro do nosso corpo. Mas nós sabemos que as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos vêm da nossa mente, certo? Então é como se a nossa mente fosse o controle. Não tem o controle da TV, controle do som. Então o controle do nosso corpo é a nossa mente, certo? Por isso que se eu buscar a Deus, eu vou estar alimentando o meu espírito. Então eu vou estar transformando ou doutrinando a minha mente para que, doutrinando as minhas emoções, vontades e sentimentos. Todos nós temos emoções, todos nós temos vontade e todos nós temos sentimentos. Todos nós temos desejos, certo? Mas o que Deus quer é que a gente venha utilizar os nossos desejos, emoções, vontades e sentimentos de acordo com a palavra divina, certo? Não para o mal, mas para o bem. Então a nossa mente, ela sempre vai estar num momento de transformação, certo? Todos os dias. Por quê? Porque essa transformação é um processo, certo? É um processo de santificação, um processo. Então é uma transformação da nossa mente. Então, para nós entendermos de forma mais simples, a santidade, que significa ser separado, é um processo de transformação da nossa mente. Porque se eu tenho na minha mente que eu tenho que me afastar daquilo que é errado, da corrupção, da mentira, da falsidade, então eu estou, como é que eu posso dizer, ajudando, né? Doutrinando, podemos assim dizer, transformando a minha mente para que ela esteja segundo a mente de Deus. Lembra quando Deus falou sobre Davi para Saul? Eu vou escolher um novo rei, né? Um rei segundo o coração de Deus. Quando Deus usou esse exemplo, né? Um rei segundo o coração de Deus, ou seja, um rei segundo a mente de Deus.
Um rei que esteja uma mente transformada. Então significa isso, meus irmãos, transformar a nossa mente, né? Se a gente ficar pensando, olha, eu tenho que me esforçar para não mentir, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que praticar a justiça, eu tenho que honrar minha família, meus pais, minha esposa, para quem a mulher vai honrar o esposo vai honrar a esposa, vai amar os filhos, não vai se corromper, vai falar a verdade, praticar a justiça, ajudar o próximo. Então, quando eu penso isso, é porque eu estou transformando a minha mente para que ela esteja no processo, dentro do processo de santificação. Amém? Então, nós vimos aqui, a lição vai falar sobre santidade, né, que a gente já falou, tem a ver com isso aqui, que é um processo, que é quando eu estou transformando a minha mente, certo? A lição vai falar sobre abstinência. O que é abstinência? A abstinência é quando eu evito algo. Quando eu evito algo é porque eu estou treinando minha mente para se afastar do mal, certo? É evitar algo, certo? E pureza, né? Qual a diferença de abstinência para pureza? Tem pessoas... Abstinência significa evitar algo, certo? A pureza é algo mais sublime, certo? É algo mais fino. É algo mais louvável, certo? Assim, você fala de pureza, significa estar pronto, certo? Estar pronto. Você lembra, a gente vê, olha, preste atenção, a gente compra um celular, um computador, uma TV, alguma coisa, e a gente vai baixar configurações, aplicativos, tanto no celular como na TV, no computador. Ou seja, quando a gente recebe aquele aparelho, e a gente modificou a configuração dele, a gente tirou aquele aparelho do projeto original. Quando ele está com algum problema, ou quando a gente vai passar esse aparelho para alguém, ou mesmo vai resetar ele, o que é que a gente faz? Aí tem a opção lá, deixa eu ver se eu me lembro a palavrinha, colocar, não é colocar não, é outro nomezinho agora que eu não me lembro a palavra que eu queria usar. Deixar o aparelho no projeto original, como ele veio de fábrica. Ou seja, Deus quer que a gente volte ao projeto original, ao projeto como a gente saiu de fábrica, como Deus nos criou. Deus criou a humanidade baseada na cultura bíblica, na cultura de Deus, e não na cultura mundana. Deus criou a humanidade quando Deus viu que a humanidade estava vivendo uma cultura mundana e perversa. O que é que Deus fez ali com Noé? Chamou Noé, depois de Noé veio um dilúvio e Deus apagou ali aquelas pessoas porque estavam praticando uma cultura totalmente anticristã, antibíblica. Então a vontade de Deus é que nós venhamos voltar ao projeto original. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos convidando as pessoas a voltar ao projeto original. Que projeto é esse? Ao primeiro amor. Aquilo como Deus nos criou, como Deus quer que a gente viva. Então é isso, meus irmãos. Acho Deus para vocês entenderem. Vou parar por aqui. Que Deus nos ajude. Recapitulando, a abstinência é evitar algo, certo? Pode ser uma abstinência sexual. Quando a pessoa decide quando a pessoa se decide assim, olha, eu só vou me relacionar sexualmente depois do casamento, a pessoa está se abstinendo, está com abstinência sexual, ou seja, ela está evitando aquele ato sexual, porque está se guardando para depois do casamento. Isso é louvável diante de Deus. E a pureza significa estar pronto, voltar ao projeto original que Deus nos criou. Então é isso, vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima aula. Deus abençoe vocês.